Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da série Vida Transformada. Se você tem sido abençoado com as mensagens, curta e compartilhe. Vamos juntos levar uma mensagem de esperança e salvação a todos que precisam. Desde já, agradeço sua colaboração em nos ajudar nesta grande tarefa de espalhar as sementes das boas novas do Evangelho de Cristo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre mortos para o pecado. O nosso texto é Romanos capítulo 6, verso 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Para aqueles que depositaram sua fé em Cristo, identificando-se com ele na sua morte, estes morreram para o pecado e foram libertos do domínio do pecado para viver uma vida de obediência a Deus. A partir do fato de que o pecado torna, de certo modo, a graça mais abundante, isso não significa que devo permanecer no pecado para desfrutar da abundância dessa graça. A ideia de que um cristão esteja vivendo em pecado a fim de tirar proveito da graça divina é inconcebível. Os cristãos verdadeiros não devem viver em pecado, pois eles já morreram para ele. Se a identificação do cristão com Cristo implica em ele ser identificado com sua morte, também implica, logicamente, em ele identificar-se com sua ressurreição. Uma vez tendo morrido e tendo sido ressuscitado com Cristo, o cristão deve viver uma nova vida. Tendo sido feito livre do pecado, nós estamos preparados para viver com Cristo, tendo a experiência diária de morrer para o pecado, para que essa vida se torne realidade. A lei que foi dada por Deus, que é santa, justa e boa, cumpriu seu papel em mostrar a nossa incapacidade de viver segundo o padrão estabelecido por Deus, já que a lei revela o caráter santo do Senhor. A lei foi introduzida para que a transgressão do homem ficasse bem visível, conforme diz Romanos capítulo 5, verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Contudo, da mesma forma, também revelou a amplitude da graça de Deus em Cristo, seu amor incondicional para salvar o pecador. Essa graça só pode ser desfrutada e alcançada pela fé. Não existe nenhum outro meio. Não há mérito nos esforços humanos em conseguir o perdão dos seus pecados mediante suas obras de justiça. O Senhor é quem salva, mediante a fé implantada no coração pelo Espírito Santo em trazer o entendimento da palavra, conforme diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o Espírito Santo agindo no coração do pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que o leva então a reconhecer sua incapacidade e render-se à ação de Deus na sua vida. A velha natureza corrompida de Adão, que herdamos, foi crucificada com Cristo. O cristão não é a mesma pessoa de antes de sua conversão. Ele é uma nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Embora o corpo do pecado, no sentido físico,
ainda esteja vinculado à velha natureza, o espírito está agora ligado à nova natureza criada em Cristo Jesus, conforme nos diz Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A natureza pecaminosa é abolida quando a pessoa recebe a Jesus, e o velho homem é crucificado com Cristo. Os cristãos são novas pessoas, pois já não estão escravizadas à velha natureza pecadora. A ideia é que o cristão já não tem nenhuma imposição que o leve a pecar, pois em Cristo ele agora tem o poder de dizer não para o pecado e sim para Deus. Infelizmente, ainda são muitos que ignoram e não conhecem o que Cristo fez por eles. Outros são acomodados, acostumaram-se a viver como escravos do pecado. Outros ainda são fracos, vivem com medo e deixam de desfrutar sua liberdade. A verdade extraordinária que nos foi revelada em Cristo e a liberdade que Ele nos deu é o que nós precisamos nos apropriar por meio da fé. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, o que significa que nós morremos para o pecado. E quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe justificação para nós. Essa justificação inclui a nova vida, que é completamente livre do domínio do pecado e da morte. Não se permita ser escravo do pecado, pois em Cristo você recebeu uma nova vida que é justa e santa. Receba essa verdade pela fé e viva a liberdade da vida dos filhos de Deus. Viva a vida transformada que Jesus já te deu. Que o Senhor te abençoe.